Obrigado, uma vez mais, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, o meu agradecimento à Inatel pelo convite que me foi feito. É um prazer estar aqui e cumprimentar, obviamente, todos os presentes. Neste belíssimo espaço, nunca cá tinha estado, confesso, é lindíssimo. Tenho apenas um pequeno problema, com as luzes mesmo em frente, a gente não vos consegue ver. Não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Muito bem, então eu gostava de fazer aqui uma apresentação, demorará 15, no máximo 20 minutos, que foi o tempo que foi concedido, e que gostava de conversar para vos apresentar um tema. O tema deste seminário é Novos Rumos para o Turismo, do Turismo para Todos em Portugal. Portanto, tem a ver com uma questão prospectiva, o que é que deve ser o turismo para o futuro, e depois pediram para falar sobre turismo e termas. Portanto, aquilo que eu vou fazer, aliás já o disse aqui neste resumo, a escola que nós temos em Aveiro é uma escola fundamentalmente de economia e gestão, também temos gente obviamente da área da cultura, do património, do território, de várias áreas de outros departamentos. Nós tratamos fundamentalmente com economia e gestão e, portanto, a abordagem que eu vou aqui fazer entra dentro dessa perspectiva. Obviamente que não é exclusiva, há várias portas de entrada dentro desta problemática e, portanto, salvaguarda-se desde já todas as outras abordagens que são aqui centrais. Vou, como fiz referência, dividir isto em duas partes. Se nós estamos a falar de turismo, o que é que deve ser o turismo no futuro? Nós devemos pensar quais é que são os rumos, quais é que são os modelos que devemos ter nesta área. Nós devemos nos posicionar e devemos ter uma visão. E muitas vezes, vamos ser muito francos, nós não temos visão para o setor do turismo, não é exclusivo de Portugal. É exclusivo, quase que diríamos, de todos os locais, e às vezes mesmo porque, sob o ponto de vista, até mesmo de política comunitária, nunca se avançou muito nisto, até por interesses de lobbies, das linhas aéreas, dos tour operadores, etc. Mas há uma coisa que nós vamos tendo cada vez mais consciência, é que na área da economia, basta pensarmos na economia familiar, na economia das empresas, e como tal na economia das organizações e dos países, nós precisamos de ter um pensamento estruturado, sob o ponto de vista de sabermos para onde é que devemos, pelo menos, avançar e onde é que devemos apoiar-nos nesse mesmo desenvolvimento. Só para terem uma ideia, por exemplo, nós nas universidades, isso está escrito, enfim, os dados documentam isso. Por exemplo, para montar um departamento demora, um curso, 15, 20 anos a conseguir chegar a uma velocidade de cruzeiro. Temos formação dos seus recursos, das unidades de investigação, da melhoria de toda a parte dos conteúdos programáticos, etc. Portanto, nesta área do turismo, nós também precisamos ter uma visão, precisamos ter uma estratégia. E, nesse sentido, primeira parte desta apresentação, modelos e abordagens para o turismo do futuro em Portugal, eu gostaria apenas de mostrar 4 slides que são 4 mensagens. Deixava aqui estas mensagens que têm a ver com trabalhos de investigação que temos feito nos últimos anos, e este aqui é um trabalho de 2006, que está publicado, conjuntamente com um colega meu, o professor Dimitris Bourralis, e que diz o seguinte: o turismo do futuro, o que é? Nós aqui já falámos, ainda há pouco o secretário de Estado estava a dizer, nós temos orientado a nossa estratégia para o caso do sol e mar. E devemos continuar. Se temos clientes nessa área, não há qualquer tipo de problema. Há outros mercados que estão a aparecer, obviamente que os temos que apanhar, mas nós devemos simplificar, até por uma questão de definições, e começarmos a pensar no seguinte: turismo é tudo que mexe, são viagens. E, portanto, aquilo que nós temos para fazer é aproveitar estes quadros que se movimentam, à escala planetária, mas que se movimentam por várias razões. Há uns que têm a ver com o lazer, períodos específicos que conduzem aos problemas de sazonalidade que nós nos autoflagelamos, mas que são normalíssimos, obviamente, as pessoas só têm férias em determinados períodos do ano. Nós não vamos aqui esticar os outros períodos, as pessoas estão de férias naqueles períodos. Mas, atenção, há muita viagem que é feita dentro, digamos assim, de 2 componentes. Eu vou abreviar, obviamente, em termos de explanação, enfim, poderão seguir e, tendo conhecimentos na área do turismo científicos, conseguirão identificar, nomeadamente a questão de nós saltarmos da área do lazer para trabalharmos dentro de 2 outros grandes blocos de tempo que têm a ver com o tempo de existência e o tempo de subsistência. Se nós entrarmos nessas 2 dimensões,
nós aumentamos largamente a área de trabalho e o número de clientes existentes na área do turismo. Ora, aquilo que nós apresentámos, nomeadamente neste slide, eu não sei se ele se consegue ver, mas eu depois também deixarei, peço imensa desculpa, a gente aqui consegue razoavelmente. Mas eu deixarei a apresentação, as pessoas podem depois ver isto, podem mandar um mail que eu envio a apresentação também. Mas aquilo que nós dizemos aqui é o seguinte: o turismo está a mudar porque há grandes dimensões que estão a mudar. A dimensão da procura, da indústria, da gestão, das tendências, da reorganização, dos instrumentos, etc. E as grandes tendências de alteração destas grandes linhas são nestas que aqui estão, com novos mercados, novos setores, novas tecnologias, etc., têm que ser devidamente consideradas naquilo que nós estamos a fazer e naquilo que deve emanar a partir da promoção, das estratégias governamentais, etc. Esse é o primeiro ponto. Obviamente que gostaria de o desenvolver, não teremos tempo para o fazer. O segundo ponto, que tem a ver com um trabalho recentemente publicado, já saiu um primeiro livro agora em setembro de 2013, sai agora um no próximo mês, que tem a ver com uma análise que nós fizemos em toda a Europa dos 27, agora já são 28, de como é que o turismo está organizado em termos, passa a redundância, em termos de organização e de planeamento em todos os 27 Estados-membros. Porque, de facto, obviamente, há aqui uma diversidade, e a diversidade é excelente, mas a nós, investigadores, interessa-nos encontrar o quê? Boas formas de organização, boas práticas, para tentarmos colocar dentro de um framework, não é um modelo rígido padronizado para toda a gente, mas dentro de um framework, aquilo que podem ser as vantagens que nós poderemos adquirir em termos do planeamento e da organização do setor do turismo. Dentro destes frameworks que nós vamos analisar, há uma coisa que aparece logo no primeiro capítulo, que é este modelo, em que nós dizemos o seguinte, vamos lá ver, eu também não vou ter tempo para o explanar muito, mas é assim, quando nós falamos de turismo para todos, nós devemos falar nisto em diversas abordagens, incluindo a de natureza e ética, não vou ter tempo para lá chegar, mas também temos que pensar quais é que são os instrumentos pragmáticos, práticos, de forma a que as nossas políticas, nomeadamente económicas, consigam levar o turismo e contribuir para que haja benefícios para todos. Isto é como no caso da economia do ambiente. Nós podemos dizer o ambiente é importante que a gente o preserve, numa abordagem de natureza e ética, mas às vezes as empresas entram por um lado, sai pelo outro, como se costuma dizer, e podem não adotar determinadas medidas. A partir do momento em que nós incorporamos custos e vantagens dentro da economia das empresas, então elas passam, obviamente, a querer usufruir e a incorporar esta vertente. Na área do turismo, temos que entrar igualmente dentro desta dimensão. E a dimensão que nós temos aqui está incluída dentro de duas grandes esferas. Em primeiro lugar, desenvolvimento sustentável, quer se queira, quer não, no futuro, lado esquerdo, tem a ver com o quê? Com desenvolvimento, mas desenvolvimento que vai assentar nos próximos anos, não é preciso fazer grande futurologia, na economia. Só que a economia, na área do turismo, não é economia industrial. E nós temos de ter cuidado com os modelos que utilizamos. É uma economia de serviços aplicada a territórios. Daí que, nomeadamente, ali está, numa perspectiva económica, nós temos que assentar e balizar isto, apoiá-la dentro de atores, recursos humanos e de territórios. Mas nós também sabemos, lado direito desta figura, que não basta termos sistemas muito eficientes por si próprios, porque eles até podem ser ineficazes, não conduzir a processos de ganhos e de crescimento. Ora, para isso, nós precisamos de liderança e, de uma maneira global, precisamos de governância. E esta liderança, esta governância, tem que, também, depois destes trabalhos todos de análise que nós fizemos, devem assentar em duas vertentes. O princípio, e não devemos ter problemas de o afirmar diretamente, são positivistas, racionais, tecnocráticos, dos modelos que vêm dos anos 60, 70, que emergiram a partir da Escola de Chicago, têm a ver como fazer em termos corretos, quantitativos,
qualitativos, mas bem sustentados, com outra coisa que está do lado direito, que tem a ver com visão. Na área das ciências sociais não há fórmulas matemáticas e nós vamos para onde queremos ir. Devemos pensar quais é que são os recursos, quais são as empresas, quais são as organizações, mas temos claramente que ter visão. Ora, isto conduz-nos a outra vertente que tem a ver com a alteração desta governança que nós temos. Eu não vou ter tempo de expandir muito, isso é o trabalho desses 2 livros, mas a alteração da governança tem a ver com isto. Nós não podemos ter instituições que são administrativas e são definidas de cima para baixo. Aquilo que nós temos que ter são instituições que estão adequadas aos produtos e aos territórios e, como tal, devem ter uma geometria, sob o ponto de vista físico e económico, variável. As regiões até podem ser uma linha, podem ser rotas, podem ser itinerários. E, portanto, o produto tem que se materializar dentro de clusters sustentáveis, que têm que ser sustentável por alguma razão, da economia, do ambiente, etc. Ora, isto, e o último ponto que eu aqui queria apresentar, tem a ver com algo que é fundamental e que nós fazemos muito na Universidade de Aveiro há muitos anos, desde 97. Temos, enfim, uma investigação muito acumulada nesta área, que tem a ver com as redes e as análises sociométricas. Nós, para crescermos, precisamos saber quem é quem, como se articula, que trocas, o conceito de exchange, que trocas tem, sob o ponto de vista de comunicar, falar, de inovação, de coordenar estratégias de produtos, de venda de serviços, etc. E, portanto, se nós não conseguirmos definir com rigor esta nebulosa de relações e de conectividade na rede, nós vamos ter muita dificuldade em conseguir pôr os sistemas a avançar. Estes são o conjunto de grandes questões que eu quis selecionar para vos trazer aqui. Agora, nos 9 minutos que me restam, estou exatamente a meio desta apresentação, gostava de vos mostrar como é que nós também tentamos pragmatizar isto em termos, obviamente, práticos, passa a redundância. E as universidades, deixem-me também dizer isto, haverá aqui uma série de académicos e aqueles que não são também, obviamente, são familiarizados, mas é importante que a gente diga estas coisas. O mundo das universidades é um mundo cada vez mais prático. Aliás, até porque a gente também não tem recursos e tem que correr atrás de recursos e fazer projetos, planos, etc. E, portanto, a ligação entre as universidades e o mundo empresarial, empresas, organizações, é cada vez maior. O grau de desenvolvimento que nós temos, nomeadamente em Aveiro, enfim, também temos a escola de licenciatura mais antiga do país, com 25 anos, mas fomos crescendo e fomos tendo estas interações com as empresas e com as organizações e até criámos uma empresa spin-off, que está ali em cima, que é a Ideatur Unique Solutions. Emprega gente que tem o grau de mestre, doutores, e fazemos sempre isto no início de cada projeto. Temos um caderno de encargos, sentámo-nos, olhamos para os diferentes modelos teóricos, e como costuma-se dizer, não há nada mais prático do que uma boa teoria, olhamos para os modelos e dizemos assim, em que é que isto nos vai ajudar a intervir na realidade e a mudar no sentido positivo a realidade. Ora, nós quando fazemos isto em diversos projetos. Fizemos o mesmo para o caso de um projeto que terminámos mesmo há pouco, que tem a ver com turismo e termalismo, digamos assim, ao nível daquele que é o maior centro termal do país, que são as termas de São Pedro do Sul. Eu não vou ter tempo de apresentar tudo, se caso, obviamente, nem esse é o objetivo de uma apresentação com estas características, também caso estejam interessados, esta informação, obviamente, está disponível. De uma forma, por bullets quase, o que é que eu gostava de transmitir? Em primeiro lugar, nós quando pegamos num objeto de análise, o caso das termas, a primeira coisa que nós fazemos, e como diria o Einstein quando olhava para o tubo de ensaio e via como é que as bolhinhas subiam no tubo de ensaio e porque é que elas não desciam, por processos gravitacionais, quando se olha para o tubo de ensaio, o mundo lá fora, nós temos uma abordagem holística. E temos uma abordagem, a gente quando olha para São Pedro do Sul, tem uma abordagem completamente de um território com edifícios, com águas termais, com acessibilidade, enfim, um território complexo que cruza
geografia, componente humana, componente económica, por aí fora. Ora, esta panóplia de temas precisa de ser agrupada dentro de grandes dimensões quando é uma abordagem de turismo. Se fosse uma outra abordagem, os compartimentos seriam claramente diferentes. E, portanto, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é identificar variáveis e, a partir daí, ver como é que os encaixamos dentro destas grandes temáticas que aqui estão. E foi isso que nós fizemos. São Pedro do Sul é isto, fomos gradualmente construindo esta pirâmide de produto. Deixem-me dizer, e eu agora vou avançar mesmo rapidamente, que é para vos deixar aqui apenas um conjunto de ideias. São Pedro do Sul, obviamente quase toda a gente já lá esteve, ou quase toda a gente, é o maior centro termal, mas tem-se focado, acima de tudo, naquilo que não é o turismo de lazer, são mais os aquistas, os tratamentos. E a sua performance, nos últimos anos, é excepcional. É excepcional. As termas estão a decair, estão a encolher, todos nós sabemos disso. Mas vejam aqui, eu vou passar rapidamente, por exemplo, aquele gráfico azul significa a evolução dos hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros e depois, que decaíram em Portugal 0,9%, e depois qual a performance de São Pedro do Sul. Portanto, assim telegraficamente, a nível nacional cai-se 0,9%, São Pedro do Sul cresce 12,3%. Quando se olha para as dormidas, o termalismo em Portugal encolhe 1,1%, São Pedro do Sul cresce quase 30%, e, obviamente, que nem tudo são flores. Era o que faltava, e, nomeadamente, tempos médios de permanência, despesas médias, têm vindo a ter problemas. Veja-se o número de aquistas, por exemplo, em Portugal, aquilo que é o termalismo clássico, crescem no espaço em cima, 2005, 2013, encolhe 8%, São Pedro do Sul cresce 30%, mas vejam que, por exemplo, a evolução do número de visitantes, de bem-estar e lazer, no país cresce 14%, São Pedro do Sul cresce apenas 3,4%. Isto é claramente o maior centro termal, mas completamente voltado para aquilo que tem a ver com aquistas, tratamentos médicos, etc. Obviamente que estes são, uma vez mais, valores que nós fomos encontrando e que nos vêm consolidando esse tipo de análise. Muito rapidamente, e como devem imaginar, aquilo que é a procura e o perfil, aquilo que se pretende, que as pessoas pretendem destes locais, também tem evoluído. Tem evoluído. E tem evoluído em termos do seu pensamento. De forma que, por exemplo, primeira vez que visita a região, os termalistas são extremamente, os aquistas, são extremamente fidedignos aos seus locais. Eu até tinha um tio que foi para São Pedro do Sul, pai, durante 30 anos, o senhor já faleceu, ia sempre para lá, São Pedro do Sul. Acreditava, obviamente, os tratamentos tradicionais têm grande valor, como não pode deixar de ser. Mas depois é muito mais do que isso. São ambientes de pequena dimensão e com isto que vos vou mostrar de seguida. O que é que as pessoas procuram? Reparem, até a natureza e a paisagem vêm em primeiro lugar que as termas e os tratamentos. As pessoas vão para um enquadramento e procuram descanso, calma, sossego. A motivação principal, tratamentos termais, novamente, mas de facto com descanso, saúde, natureza, bem-estar, a aparecer aqui em grande força. E depois coisas que, é por isso que nós fazemos estas baterias de dados, que é para conseguir apanhar aqui diferentes vertentes, que são extremamente importantes. No termalismo, as pessoas ficam em hotéis. A despesa média na hotelaria é mais elevada do que noutros meios de alojamento. Portanto, nós começámos a partir, eu não vou ter aqui tempo de apresentar isto tudo, do ponto de vista de níveis de despesa, etc., temos essas análises económicas feitas, mas salta logo que os hotéis aparecem em grande força, a avaliação da região, vejam, aspectos positivos fortíssimos. Deixem-me só fazer aqui um parêntese que nós próprios investigadores dizemos. É claro que, e nós temos isto nas estatísticas nacionais, quando se pergunta à pessoa, olha, gosta do local, aparecem sempre índices de satisfação extremamente elevado. A gente tem que descontar logo isto, porque se as pessoas foram para lá, porque queriam, não é? A gente tinha que perguntar, era aos que não foram para lá. Mas, de qualquer das formas, significa também, obviamente, que são pessoas que gostaram e vão fazer o efeito passa-palavra. Mas temos que nos posicionar, do ponto de vista do valor e das mensagens que estão associadas a estas variáveis. Há comparticipações? Não há comparticipações. Portanto, as pessoas começam cada vez mais a pagar todos estes tratamentos do seu
bolso. Aqui está a imagem positiva, que já fiz referência. E então, como é que nós entramos nesta área, sob o ponto de vista dos modelos? Não vou ter tempo de juntar tudo, também só tenho 2 minutos, para vos dizer o seguinte. Vamos lá ver. Aqueles modelos que nós apresentámos no início, depois são operacionalizados para nós conseguirmos dar aqui rumos e não é tudo que se aplica. Os espaços são diferentes e têm níveis de desenvolvimento diferentes. Nós temos que saber que as regiões são produtos, os territórios são produtos e que os diferentes territórios estão em ciclos de vida diferentes. Podemos aqui citar o caso do Butler, que está numa fase de desenvolvimento, estagnação, maturação, por aí fora. E, portanto, os diferentes locais têm níveis de desenvolvimento diferentes. E, em função disso, nós temos que claramente ter estratégias também que são diferenciadas para cada uma destas situações. O que é que nós precisamos de atacar num caso como este? Eu estou a falar de São Pedro do Sul, mas será ilustrativo de outros locais com níveis de desenvolvimento semelhantes. O que é que nós temos que fazer? Temos que identificar muito bem os produtos, dentro daquela pirâmide, mas identificar quais são os produtos de primeiro nível, segundo, terceiro, por aí fora. Obviamente precisamos de entrar na promoção e precisamos de desenvolver níveis de governança adequados, que nesta região, como em quase todas as regiões do país, não são claramente os mais adequados, mas não vamos ter tempo para avançar nessa área. A partir daqui, nós, através de análises económicas e análise de inventariação, fomos atrás daquilo que são grandes áreas de intervenção. Eu só tenho aqui 3 slides com representações gráficas e vou terminar aqui, que é, nós identificamos, obviamente, o produto turismo de saúde e bem-estar, elencando subprodutos e identificando depois, na sua materialização, numa perspectiva económica, quem são os agentes, as empresas e as organizações que são capazes de colocar isto em prática. Fizemos o mesmo com a segunda grande dimensão, portanto, via-se, aliás, até por aquilo que era a motivação e quais são os produtos que os consumidores identificam. O primeiro, aqui está, turismo de saúde e bem-estar, e entrar na área do turismo de natureza. Identificamos, novamente, quais é que são os sobreprodutos e, a partir daqui, identificamos as empresas, as organizações com calendarizações, com cadeia. Há 2 coisas importantes no turismo que nós temos que começar a pôr na prática, nomeadamente em termos de investigação, estamos a começar a fazer em Aveiro, que é gestão de operações e logística. Nós não podemos só falar e dizer é preciso envolver os agentes. Não, temos que dizer como isto tem a ver, nomeadamente com estudos que a gente pode importar da EGI, a Engenharia e Gestão Industrial, para esta área. A terceira dimensão, que tem a ver com turismo cultural e patrimonial, e depois, a partir daqui, identificar aquilo que são as grandes dimensões de intervenção através da saúde e da promoção do turismo. Muito obrigado.